Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto polêmico. Afinal de contas, Cristo morreu na sexta-feira, Cristo morreu na quinta, Cristo morreu na quarta e ele ressuscitou. Foi no sábado à noite? Foi no sábado pela manhã? Foi no domingo pela manhã ou foi numa segunda-feira? No nosso grupo de estudos de profecia, eis que levantou-se essa questão: qual o dia em que Cristo morreu e qual o dia em que Cristo ressuscitou? E todo esse questionamento se levantou por causa de uma história que está lá em Lucas, no capítulo 11. E eu já vou ler para vocês daqui a pouquinho. Trata-se do sinal de Jonas, quando Jesus disse que o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí muitos fazem as contas, sexta, sábado, domingo, não daria 3 dias e 3 noites? E aí, será que existe um equívoco nisso? Será que existe algum ponto que a Bíblia apresenta que realmente fundamenta isso e nos deixa seguros e sem dúvidas? Com certeza. E eu vou estudar com vocês isso no vídeo de hoje. E eu já quero começar dizendo o seguinte, que nós estamos diante de uma situação que eu vou falar para você que não se trata apenas de uma dúvida. Não se trata apenas de uma dúvida. No que diz respeito à morte de Cristo e o seu dia e a sua ressurreição, nós estamos falando apenas do evento mais importante da humanidade e do universo. Nós estamos falando de um evento onde o Filho de Deus morre para salvar a humanidade. Existe, infelizmente, muitos que estudam a respeito desse assunto de uma maneira muito leviana. Muito leviana. Então nós não podemos fazer um estudo também leviano. Nós vamos precisar pontuar muito bem à luz da Bíblia para que não se torne um estudo simples, superficial. Então nós vamos precisar aprofundar um pouquinho. E quando nós falamos da Páscoa, nós estamos falando apenas do segundo evento mais importante que a Bíblia destaca, que é justamente o evento pelo qual Deus fez, por meio de Cristo, uma aliança com a nação de Israel, que Cristo renova essa aliança para com alguns judeus e para com os gentios, e que Cristo prometeu que quando vier o teu reino, então ele celebrará mais uma vez a renovação dessa aliança, agora na presença do Pai. Então nós não estamos falando de um assunto leviano e, sinceramente, eu vou ser bem sincero para você, todos os argumentos que eu já ouvi de pessoas que estão em busca do descobrimento da roda são argumentos leves, são argumentos totalmente sensacionalistas. E olha, eu queria utilizar o termo imbecil, mas eu não vou usar esse termo, tá? Eu vou apenas dizer assim que quem tem estudado desse assunto de uma maneira leviana está causando um grande problema, está colocando muitas pessoas para tropeçar, lidando apenas com os dois assuntos mais importantes da humanidade e para o ser humano. Então, quando nós olhamos para uma narrativa, existe uma narrativa no mundo. Jesus foi crucificado na sexta-feira, ressuscitou ao domingo pela manhã. Tudo bem, guarda essa informação, que daqui a pouquinho nós vamos verificar isso. Vamos agora fazer a leitura do texto que originou tal discussão, que está em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 29. Esse é o texto mais completo. Existe outra referência também, mas ela é mais superficial. Esse daqui traz mais elementos. Que diz bem assim: ajuntando-se as multidões, começou Jesus a dizer: esta geração é perversa. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Uma coisa interessante aqui no verso 29 é porque no outro evangelho é dito que quem pediu esse sinal para Cristo foram os fariseus.
Então os fariseus chegam para Cristo e pedem um sinal para que creiam que ele é de fato o Filho de Deus. E lá é dito que então Cristo começa a proferir essas palavras. Aqui Cristo chama de uma multidão. Uma multidão pede um sinal e ele diz que não lhe seria dado outro sinal senão o do profeta Jonas. E aí no verso 30 ele diz assim: pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Pois bem, o texto sugere o seguinte: as pessoas foram em busca de um sinal. Os fariseus, a multidão que estava ali. E Jesus falou o seguinte: diante de tantos sinais que ele já havia manifestado, haveria um último sinal para aquela geração. E ele compara o sinal ao sinal de Jonas. E aí Jesus ele começa a dizer o seguinte: olha, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será um sinal para essa geração incrédula. Aí ele cita, olha, a rainha do sul que foi lá visitar Salomão, ela vai se levantar com essa geração e vai condenar essa geração. Por quê? Porque ela creu nos sinais que Salomão apresentou. Que a geração ninivita vai se levantar junto com essa geração e vai condenar, porque eles creram na pregação de Jonas. E aí Jesus fala: e aqui está alguém que é maior do que Salomão e maior do que Jonas. Agora, quando nós olhamos isso daqui, tem uma coisa a ser considerado. Por quê? Aqui Jesus fala que o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites. Seria um sinal semelhante. 3 dias e 3 noites, igual a Jonas. Certo? Quando nós falamos Filho do Homem, é importante destacar que Jesus cita a referência Filho do Homem, contando os 4 evangelhos, quase 80 vezes. Ele cita muito a expressão Filho do Homem. No Antigo Testamento, essa citação também é feita muitas vezes. Ela é feita direcionando-se a Cristo, ela é feita direcionando a profetas e ela é feita direcionando a seres humanos. Cristo, ele invoca para si essa referência do Filho do Homem, porque Cristo ele apresenta a sua natureza humana inúmeras vezes. Inúmeras vezes ele se declara como Filho do Homem. Então, Filho do Homem trata-se de uma expressão. E só para que fique bem distinto essa questão de Filho do Homem e Filho de Deus, Cristo não foi condenado por se declarar Filho do Homem. Por quê? Porque essa expressão era referente a qualquer ser nascido de um homem. Tanto que no Antigo Testamento você vê Gabriel falando com Daniel e chama ele de Filho do Homem. Você vê Ezequiel nas suas visões sendo chamado de Filho do Homem. Você tem Isaías se direcionando à nação dentro de umas 2, 3 profecias diferentes, chamando as pessoas de filhos do homem. E você tem Jesus se declarando Filho do Homem e aqui dizendo que, assim como Jonas foi um sinal, 3 dias e 3 noites na boca, no ventre do peixe, o Filho do Homem também passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Perfeito. Já que Filho do Homem dá essa conotação, existe agora 2 interpretações que nós podemos fazer disso. Por quê? Quando você vai ver a cronologia dos eventos de Cristo, depois que Cristo citou isso, acerca do sinal de Jonas, aconteceu apenas mais um único sinal que antecedeu a morte de Cristo. Um único sinal. Sabe qual foi esse sinal? Está
Está lá em João, no capítulo 11. Em João, no capítulo 11, nós temos a narrativa de Lázaro. Lázaro agora estava enfermo. E Lázaro estando enfermo, Jesus diz assim no verso 4: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E ali ele começa um diálogo com os discípulos, e os discípulos acreditam que Lázaro apenas está dormindo. Jesus declara abertamente no verso 14: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até lá. Então o que acontece? Quando Jesus fala que haveria esse último sinal, coincidências ou não, Lázaro morre. E Jesus ele declara: olha, glorifica ao Pai. E isso é para a glória do Pai, o fato dele morrer e nós não estarmos lá. Porque acontecerá algo para que vós creiam. De repente passou alguns dias e Jesus decide então visitá-lo. E olha o que diz no verso 17: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. 4 dias. Ou seja, quando você cita que ele estava no 4º dia, ele cruzou exatamente 3 dias inteiro e pelo menos 3 noites inteiras. E aí continua dizendo assim, Jesus diz no verso 23, conversando com Marta: teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E crê nisso. Ou seja, Jesus fala que ele vai ressuscitar Lázaro. Jesus fala que haverá a ressurreição do último dia, mas que Lázaro iria ressuscitar ali. E aí é curioso porque passa-se um tempo, Jesus ele pede que seja levado até o túmulo, Lázaro se encontra no seio da terra, assim como a referência, que daqui a pouco nós vamos falar da segunda interpretação da morte de Cristo. Lázaro está enterrado em uma caverna, sob uma pedra selada, assim como Cristo. E eis que Jesus chega diante da pedra, diante daquela situação, e Jesus ele diz o seguinte, a partir do verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa dessa multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Cristo havia dito que haveria um último sinal, semelhante ao sinal de Jonas. Um filho do homem enterrado no seio da terra, 3 dias e 3 noites. E assim como Jonas proferiu um sinal, assim como Salomão, Cristo era maior do que isso. E aí, curiosamente, Cristo, depois que fala desse sinal, o único sinal que Cristo fez antes da sua morte foi justamente o sinal de Jonas. Você vê Lázaro no seio da terra, um filho do homem de natureza humana, passando 3 dias e 3 noites na sepultura e Cristo retirando dali. Agora, talvez você nunca tenha observado esse detalhe, porque logo após Cristo fazer esse sinal, o que aconteceu? Verso 46. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a nossa própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis. Não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação?
Verso 53, e desde aquele dia resolveram então matá-lo. O último sinal que Cristo fez, que foi tirar um filho de homem, que foi tirar um ser humano de uma sepultura depois de 3 dias e 3 noites, semelhante ao sinal de Jonas, fez com que muitos decidissem matá-lo, ao invés de crer nele. Por isso que ele disse que os ninivitas se levantariam junto com aquela nação, com aquela geração, e condenariam a eles, porque acerca do sinal de Jonas eles creram. Acerca de um homem que sai da sepultura 3 dias e 3 noites depois, eles não creram. Prova disso é que no verso 10 do capítulo 12, diz bem assim, e os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Ou seja, o último sinal que Cristo fez foi a ressurreição de um homem, 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. E isso foi para a condenação daqueles povos, porque eles decidiram então, a partir daquele momento, crucificar a Cristo e matar o homem que Jesus havia ressuscitado. Eu falei que essa era uma linha da interpretação, podemos considerar o sinal de Jonas como uma profecia dupla, ou seja, ela faz menção a Lázaro, mas igual mencionei para você, quando nós olhamos para Cristo, também temos algumas semelhanças. Nós também temos uma pedra, nós também temos um túmulo semelhante, tem a referência de 3 dias, ou será que não foram 3 dias? Só que agora, para nós olharmos o evento de Cristo, porque o que se questiona acerca dos 3 dias e 3 noites de Cristo? Que se Cristo morreu na sexta-feira à tarde, ressuscitar como tradicionalmente se crê no domingo pela manhã, não daria 3 dias e 3 noites. E aí, por causa disso, alguns dizem que a celebração da Páscoa naquele ano se deu numa quarta-feira. Então, Cristo morreu na quarta. Outros dizem que Cristo morreu na quinta, mas ressuscitou no domingo à noite. Outros dizem que Cristo morreu na sexta, mas que ressuscitou na segunda. Agora, para que nós venhamos entender o dia exato em que Cristo ressuscitou, nós precisamos entender a respeito da Páscoa e os eventos que aconteceram naquele ano, naqueles dias de Cristo. E aí eu já convido a você a se inscrever no canal, curta esse vídeo, porque eu vou colocar, vou gravar agora o segundo vídeo explicando a respeito da Páscoa e mostrando biblicamente o dia em que Cristo morreu e o dia que ele ressuscitou à luz da Bíblia, e você vai ver que não existem dúvidas. Agora, a matemática dos 3 dias eu já adianto para você, viu? Tem muita gente fazendo ela errada. Outros que dizem que Cristo morreu na sexta, existe também um equívoco aí. Quando dizem que na cruz Cristo foi o nosso Cordeiro Pascual, eu acho que não é bem isso que a Bíblia fala. Mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo, tá bom? Então se inscreva no canal, se ficar dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu já vou gravar o segundo vídeo para que não fique um estudo muito longo e nós vamos então esclarecer essa questão de qual o dia que Cristo realmente morreu, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo.